irmãos, 402. Vou tocando aqui até chegar. 402. Escrava resgatada. Tocar no som que eu achei tudo um pouquinho, não sei se é mesmo.
será que eu vou tocar na mesma posição? Vou tocar de uma. Amém. Obrigado, meus irmãos. Então vamos para o livro de Abacuque. Necessidade da família, que cada família é representada por pastor.
Na Fiel, a página é 1104. Ele está entre o livro de Naum e Sofonias. Eu vou ler 3 versículos, porque só o versículo 1 é uma mensagem. Outra coisa que tem. E o 2 também. Esperar os irmãos achar. Abacuque. A Bíblia Fiel, a página é 1104. O que tem mais aqui? Achou? Lê os 3 versículos primeiro aí, por favor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então todos acharam. Então aqui nessa versão aqui é que fala sentença, outra fala carga, é tudo a mesma coisa. E é na minha que fala peso. A iniquidade de Judá é castigada. Não só de Judá, a iniquidade de todo o povo é castigada. Merece castigo. Então aqui ele fala o peso que viu o profeta Abacuque, a sentença que viu o profeta Abacuque, a carga. Então aqui, irmão, foi uma revelação do Senhor ao profeta Abacuque. Quantos profetas que teve, hein? O que o Senhor estava revelando a esse profeta? Que a sentença seria pesada, a carga seria pesada, o peso que viria sobre Judá. Pronto. Mas devido ao quê? Por quê? Devido ao pecado dela. Aqui falando para ela. Se nós vamos ver o mundo de hoje, devido ao pecado, vem a sentença. E isso é óbvio que isso acontece em todas as leis da terra também. Depende, a sentença, castigo do indivíduo, perante a lei civil, é o castigo, a sentença. Uns mais, outros menos. Mas por que aqui? Por insistir no erro, sem importar de ofender a Deus. Então nós cristãos devemos primeiro pensar bem. Eu estou errando? A minha consciência está acusando que eu estou errando? Eu vou insistir ainda no erro? Eu vou ofendendo a Deus. E com Deus não se brinca. Como mais cedo ou mais tarde a sentença veio. E aqui o caso aqui seria, a sentença seria pesada, que viria sobre Judá. Então, devido a insistir no pecado, Senhor, e não importar, está de honra, o pastor Antônio usava muito isso. Hoje ninguém usa, mas usava bastante. Ele irrita bastante a pessoa. Né? Está importando. Então, de ofender a Deus. E é o que sempre aconteceu e acontece no dia de hoje. As pessoas não ligam. Quantas vezes eu já ouvi falar naquele tempo? Um pecadinho a mais, um pecado a menos, não vai fazer diferença. Falava assim, uma ferida a mais com Lazareno, assim, está cheio de ferida, não faz diferença. Não é conhecer, eu sou bandido, falava isso. Né? Agora, este peso, Deus falou no passado desse peso, fala hoje,
fala amanhã, isso aí está sempre ao vivo, está sempre, não passou. A toda a nossa vida, falou no passado, fala nos dias atuais, e vai falar amanhã, vai até isso, até a volta de Cristo. E esse peso às vezes é difícil de aguentar, para carregar. Depois lá em Mateus 11, 28, 30, que é muito conhecido, mas para poder dar certo. Essa carga pesada, que é o pecado, essa carga é o pecado, é a ofensa contra Deus, pecado na alma do indivíduo, porque ela está sem o ajudador, ela está sem o Jesus Cristo. Falando para a pessoa, aquele que não tem Jesus Cristo, ele pode não sentir, onde ele vai sentir. Você quer ver ele sentir dele? Pode a partir dessa vida. Se tiver Cristo, a alma não for lavada no sangue de Cristo, se o peso da sentença dele, ela está ainda na conta dele, que Cristo pagou tudo na cruz, está paga a sentença, a dívida está paga. Mas depende o indivíduo aceitar esse pagamento. Então não há ninguém que possa aguentar. Não há ninguém. Jesus aguentou no nosso lugar, ele derramou o sangue dele, ele já fez a parte dele. Então ele disse em Mateus 11, 28, 30. Vamos lá daqui a pouco. Ele tira essa carga pesada de nossos ombros, tirou, daquele que não chegou, ele pode tirar. Ele alivia o sofrimento da alma, ela continua sofrendo, que a irmã estava contando. É ruim a pessoa sofrer fisicamente e a alma também está sofrendo. Não tem paz, não tem fé. Imagina só o que espera. E quanto mais ouve o Evangelho, mais responsável fica. Ele alivia o sofrimento quando aceita ele no coração. Ele disse aqui no 28, no capítulo 11 de Mateus. Ele fala: vinde a mim. Jesus disse, naquele tempo, e está isso escrito para nós hoje, para o povo hoje. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus aqui, ele revela a si mesmo como o doador da salvação, que é de graça, aos cansados e aos oprimidos, dizendo: eu vos aliviarei. Ele disse, para aqueles que se esforçam, sabe que tem aquele que esforçam, ou estão tentando ganhar a salvação, com sofrimento, com sacrifício, tem muitos que estão tentando, um dia eu chego lá, se eu buscar até a morte, se eu for fiel, perseverar na igreja. Não está falando de perseverar na igreja, irmãos, amigos. Querer ganhar a salvação com sacrifício de obras, sendo que isso Jesus já fez em nosso lugar. E esse alívio só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por meio do quê? E através da sua fé. Da sua fé nele. E o que ele fez na cruz. Foi ele que fez. Na cruz. Para salvar do inferno. Para salvar do inferno. Só ele tem autoridade para convidar os homens a ir a ele. Nós não. Nós fazemos o convite, mas para ir a ele, a Cristo. Os profetas, os apóstolos, todos fizeram o convite que Jesus mandou fazer o convite. Para ele, tudo aponta para ele, não ao alvo. Jesus é o alvo. Ele é a direção que nós estamos seguindo. Nós saímos fora, fazemos assim. Nós sempre
que nem eu fiz aquele dia aqui, olha, a nossa vida é cheia de curva. Mas é um lado. O pior é você fazer curva e cada vez está cortando mais, vai se enrolando, vai se embrulhando, vai se embaralhando, criando uma teia de aranha, e vai, como o filho morre nessa situação, aí não tem mais. Tem choro. Choro que é mais real. Então, Cristo, para ir a Ele, em Cristo, Ele não estende esse convite aos fortes, abre aspas e fecha aspas. Ele não estende o convite aos fortes, sim, aos fracos e oprimidos de coração, porque os fortes se sentem fortes. Acho que não precisa. Você vai dar remédio com unção, doente com unção? Não, vai cuidar do doente. Jesus usa a linguagem sábia, vinda do alto, dos céus, com a autoridade do Pai. Aí ele fala no 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. As palavras de Jesus. Ele fez o convite. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Jugos, irmãos, faz a lembrar canga que colocam nos pescoços dos bois. Eu trabalhei, não muito, mas trabalhei terra com boi. Trabalhei com boi. Chamava blindado chitão. Imagina só. Trabalhei. Tem mais gente trabalhando com boi aqui, sabe? Então, faz isso aqui é o jugo, quer dizer, canga, que põe nos pescoços dos bois. Mas, para andar, os bois andar passo a passos iguais, para poder trabalhar junto. Então, os irmãos, nós devemos pegar o jugo de Cristo para nós aprender que Ele vai nos ensinar, nós andar junto com Ele nessa caminhada. Mas primeiro, para isso, eles, os bois, precisam ser ensinados. E até ontem eu tinha posto amansado. Aí hoje, lendo de novo, vamos mudar isso aqui. Ensinar, amansar ninguém. Então vamos pôr. Os bois precisam ensinar, mestrado. Ensinado pelo seu dono. Ensinar. No caso que o dono nosso é Jesus. No caso aqui, Cristo, nosso dono, é quem nos ensina. Nós aprendemos com Cristo, mas depois que aceitou o jugo dele. Quem não tem o jugo de Cristo não vai aprender nunca. Ele é chuco. Desculpa da palavra, da questão. Ele não tem, ele não consegue. Então, é ensinado, no caso aqui, por Cristo. Nosso dono é quem nos ensina para nos servirmos Ele e trabalhar para Ele. Então nós ensinamos. O meu pai ensinou tão bem o boi que no fim puxava o boi só na cordinha da formiga, sabe, na ilha, de frente. O pessoal admirava, nunca viu isso. De tanto que o boi ficou manso, que era puxar animal. Levar o boi para casa, as coisas assim. Olha que interessante. Aí ele fala aqui no 30, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele fala do fardo suave porque vem daquele que é manso e humilde de coração, puro e verdadeiro. Completo Jesus Cristo. Então aí Jesus Cristo tem tudo para nos ofertar, e às vezes nós cristãos rejeitamos uma coisa que Cristo oferece, que está para nós, de graça. Às vezes nós estamos carregando uma coisa ainda, mesmo salvos, então nós não estamos perfeitos, nós nunca vamos ser ensinados perfeitamente, nós só quando nós estivermos lá com Ele no reino milenar, o corpo glorificado, aí não vai dar trabalho do Senhor. Então ele fala aqui do fardo suave, porque vem daquele que é manso e humilde de coração e puro e verdadeiro.
Agora eu pergunto, entregue-os àquele que não tem, entregue-os a Ele, se você ainda não se entregou, entregue, o que está esperando? Tem que ver com o jugo que está carregando o fardo, pesado, não sabe que pode encontrar descanso e alívio. Você sabe quem é que põe o fardo de quem? Jesus, ele falou, o fardo dele é leve, porque o fardo do outro é pesado, do inimigo. E depois, sabe quando é que vai, depois que morrer. Então, descanso, alívio, que é a condenação de Deus sobre o pecado não confessado, sem o perdão de Deus, porque não se arrependeu ainda dos seus pecados. Então está na conta da pessoa. Se morrer, levar essa sem aceitar Jesus, não tem descanso. Porque vocês não sabem que podem encontrar descanso e alívio em Jesus Cristo. Por quê? Então esta profecia foi entregue há cerca de 40 a 50 anos antes da primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Para os dias de hoje, mas quando Abacuque escreveu para ele, foi antes. Foi avisado muito antes. E hoje, às vezes, a pessoa é avisada 50 anos antes, 40 anos antes. E vive, você pregou para ele novo. O filho prega para o pai, o prega para outro. Aí leva 50 anos, depois às vezes se arrepende, às vezes não se arrepende. O profeta clama ao Senhor, versículo 2. Aí ele fala aqui, olha bem, até quando? Eu sabia, esse profeta, falando com o Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, ele disse, violência, e não salvarás? Profeta, com amor daquele povo. E agora, aquele povo morreram tudo. Os que aceitaram estão em bom lugar, e os que não aceitaram. Esse povo de hoje, de lá é outro povo. O povo que os profetas foi falado na época, morreram tudo. Hoje a nação de lá é outro povo. Mas foram culpados, todos nós fomos culpados. Não só eles. Cristo não morreu só para eles. Não foi só eles que crucificaram Cristo, nós também. Mas também tem culpa. Aqui declara o profeta zeloso para com Deus, para com as coisas espirituais e a lei de Deus, porque ela é santa. Então nós, irmãos, devemos ser zelosos para com as coisas de Deus. Não pode mencionar bastante coisa da pregação de sexta-feira. O que precisamos, que a igreja precisa. Inclusive depois eu domingo, não mereço isso, te agradeço. Mas está certo. O irmão zelar um pelo outro, zelar para o pastor, zelar para a igreja, zelar para os irmãos novos, as nossas famílias, os nossos filhos, nossos pais. Eu não tenho meus pais, eles também não têm, mas é aquele que tem. Zelar pelo pai, para depois não ficar com a consciência pesada depois. É duro, irmãos. Que se puder, tem que fazer quando é vivo, que visitar avisar que é vivo. Tem que fazer quando é vivo. Tem que vir na igreja quando está vivo. Tem que fazer o bem, visitar as pessoas e ir aos cultos quando está vivo. E depois? Depois é tarde. Por que eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo? Sempre vai ter um porquê. Sempre vai ter peso de consciência. Ficar livre disso. Agora, a ponto de perguntar. Eu falo, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Quando nós pedimos, e tem algo que a gente vê que Deus atende. Muitas orações a gente vê. Já está no passado, está atendendo. Porque Deus fica em silêncio, o profeta está questionando, ele está preocupado. Por que Deus fica em silêncio? É por nós também.
A vida deixa tempo, em vista de tantas crueldades, ele está falando assim, em outras palavras. Aí hoje também, e opressão, tem hoje, roubos e violência, e Deus parece que está silêncio. E o profeta estava até desanimado, porque o Senhor não respondia a sua petição. Os homens não tomavam cuidado das coisas de Deus. Quem toma cuidado das coisas de Deus, ele vai viver melhor, porque ele sabe que nós somos mordomo de Deus. Nós devemos zelar para as coisas de Deus, mas sim dos seus próprios enriquecimentos. O povo não tomava cuidado das coisas de Deus, que acontece hoje. Ele vai tomar cuidado do seu enriquecimento, das suas coisas materiais, que isso aí fica tudo aqui. Não é pecado você ter dinheiro, você ter casa, ter carro, ter as coisas, não é pecado. Mas nunca saber controlar. Ela tem que ser lá, Deus tem que estar por cima. Agora deixa Deus de lado. Vou cuidar das minhas coisas. Se sobra um tempo, vou fazer minha devoção, vou orar a Deus, vou servir a Deus. Se não sobrar tempo, Deus tem paciência. Irmão, deve ter cuidado, ver que eu já escutei várias vezes. Acontece qualquer coisa, eu estou em casa várias vezes. Hoje eu não vou no culto porque ela disse que aconteceu isso, cansado disso. Eu respondo essas coisas. Deus tem culpa disso? Vai dizer que está em Deus agora? Não quer ir, é o teu problema. Mas não falar por isso, aquilo, que atrapalhou, eu não vou no culto. Então quer dizer que Deus tem culpa. Eu não vou servir a Deus por isso, aconteceu essa coisa comigo. Primeiro que a pessoa quer fazer vingar de Deus. É pecado isso aí. Então o profeta ele chega a perguntar por que Deus não atende o seu clamor com os seus gritos de socorro. E nós também. Porque Deus permite que os grandes, e vem permitindo, que os grandes praticam crueldades contra os pequenos indefesos sem proteção. Nós estamos vivendo no mundo, tudo sabe disso, porque os grandes que mandam. E o mundo está na mão de poucas pessoas. O irmão está todo envolvido, está todo nosso. Eu estava assistindo uma reportagem hoje cedo, ontem, eu fiquei admirado. Vai chegar a ponto que eu não sei tudo que vai fazer. Esse negócio de comprar, você não vai precisar, vai ter que usar mais dinheiro, vai ter mais dinheiro. E é onde que estavam os bandidos aproveitados. Eles estavam presos num pequeno grupo que não sabe como. Está assim, sabe? É os grandes mandando no mundo. E os pequenos indefesos não tem proteção nenhuma. Muita opressão, exploração e humilhação que os ricos praticam contra os mais fracos e indefesos. Alguns, não todos. O resultado qual é o resultado? Devido à má aplicação da lei, é um problema sério, e a má administração corrupta da justiça por parte do próprio homem, não por parte de Deus. Deus permite, se ele não permitir, não acontece. Que há muitas calamidades na terra, Deus está permitindo, nas famílias. Quando eu era menino, eu também pai saiu com aquela música, a vaca foi pro brejo, eu lembro que se fosse agora, eu ia trabalhar na roça, pensando naquela música. Não tinha acontecido, não diria ter, porque ele tinha roupa, mas não. Que ia chegar um dia que o filho, o pai que põe o filho a estudar, forma o filho, trata do filho, olha bem, daquele tempo. Isso aí está fazendo já mais de 50 anos, uma música dessa, quando saiu. Olha, põe o filho a estudar, o filho vai na escola, ganha de comprar carro, depois quer fazer os pneus cantar.
tem que gemer, eu não mandei ninguém brigar, está aquilo por diante. Um filho falando do pai, irmãos. É isso que está hoje. A maior parte está assim da família. Por isso que a família está sofrendo, os pais. Filho batendo os pais, pai desprezado no asilo, em qualquer casa, assim, quem criou? Quem que criou? E a lei existe, mas não é aplicada. O profeta já há tempos tinha se queixado da depravação da lei moral de Judá e do mundo todo. Agora o mundo todo. E vem até hoje, irmão. E cada vez pior. Eu olho para essas crianças, meus netos. Que mundo que vão pegar, irmão, quando tiver mais aqui. Que mundo difícil. Cada vez pior. Está assim. Ele estava implorando por socorro. Ele estava desanimado porque parecia que o Senhor não respondia a sua petição. E nós vemos isso hoje. Ora a Deus, você ora para os prefeitos, as autoridades, ora para os governantes, ora. E parece que Deus está em silêncio. Parece. Deus sabe tudo, está tudo na mão dele. Porque a humanidade merece coisas boas. É isso que está. Não só foi com o profeta Abacuque, também com Jeremias, em suas lamentações. Lamentações 3:8. Aí ele fala assim, o profeta Jeremias: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Jeremias. A última frase corresponde ao profeta: frustrado, decepcionado e desapontado de ver a crueldade daquele tempo, de dia e hoje. E fala: gritai-te em violência e não salvará. Ele sabia que Deus tinha conhecimento, e nós sabemos que Deus tem conhecimento de tudo. Deus tem conhecimento das coisas que vai acontecer. Daquele tempo, para ele ir muito longe, Deus já conhecia todos os tempos de hoje. Porque Deus é Deus, Ele é presente. Nós nunca vamos conseguir entender como Deus é, como disse o irmão Paulo, como Daniel mencionou um dia desse. Por mais que nós estudamos, por mais que nós pensamos, não. Ninguém vai conseguir explicar, declarar como Deus é Deus, é Deus. Ele criou o universo, Ele criou tudo. Ele sabe tudo, está tudo nas mãos dele. E nós estamos aqui, que nem formiguinha, menos ainda. Nós não valemos nada, não temos, irmãos. Nós não merecemos nada, tudo pela misericórdia de Deus. Ele sabia, ele tem conhecimento, ele pode fazer algo a respeito dessas coisas. Deus pode. Mas as coisas não são como o homem quer, é como Deus quer. E nós queremos tudo do nosso jeito. Nenhuma casa, o marido e a mulher, um não consegue, irmão, fazer que o outro faz tudo certinho como ele quer, e vice-versa. Sempre tem. Você vê só, fica sozinho. Quando tem que sentar com os filhos, é uma coisa. Fica sozinho. Graças a Deus por isso que aguenta. E quantos casais se apagam? Tem que. Se não for, a pessoa faz aquela promessa, irmãos. Quem casou não sabe disso também, também. Como é que fala aquela promessa? Até a hora da morte, né? É ser fiel. Estamos aqui. Muitas vezes pedimos a Deus as coisas para fazer a nossa vontade, mas nós não fazemos a vontade dele. Como é que nós vamos pedir? Seja feita a tua vontade, e nós vamos fazer. Os pobres da terra estavam clamando a Abacuque para que clamasse ao Senhor a favor deles. Seja pobre ou seja rico, ambos precisam fazer a vontade de Deus, porque dependem do Senhor.
O meu primo sempre falava assim para mim, Sérgio, ele morreu. Eu falava, Tiozinho, primo, eu falava. Ele olhava bem assim. Quando Deus manda chuva, os ricos beneficiam mais que os pobres. Vem muito dinheiro numa chuva que Deus manda. Porque os ricos têm muito gado, fazem muita plantação, muitos cafés, então eles ganham bem. E eles deviam ser o primeiro de poder louvar e agradecer a Deus. E por causa disso, os pobres também respingam os pobres, porque os pobres beneficiam dos ricos. Se Deus não mandar chuva, que os ricos não colherem de nós, as coisas sobem lá em cima do preço. Nós não devemos reclamar, mas chuva nem de carro, não precisa de tudo. Eu faço caminhada cedo, irmãos, eu agradeço a Deus aquela sorte bonita, essa chuva o tempo que deu. Que sol assim. E nós também, irmãos, devemos ficar cheios do Espírito Santo, de servir a Deus de ânimo. Não devemos ser desanimados. Primeiro, aceitar Ele em sua vida. Quem não aceitou ainda, confessando os seus pecados. Este é o primeiro passo na caminhada da nova vida. O primeiro passo na caminhada da nova vida é aceitar Cristo. Não adianta ser religioso e frequentar a igreja e não aceitar Jesus. E aceitar Jesus. Em 2 Coríntios, todo mundo sabe decor, fala assim, 5,17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quase ninguém, poucos, até muitos cristãos, se preocupam com essas coisas, com a vida futura depois da morte. Não precisamos preocupar com a depois da morte, porque estamos salvos. Mas devemos preocupar de servir a Deus e na missão da Maria mais galardão. Mas sim, as coisas materiais estão aí, deste mundo, com enriquecimento, como diz o profeta Miqueias no seu livro, capítulo 2, 1 e 2, ele diz, vamos ler, Miqueias 2, 1 e 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade, em vez de fazer plano para orar a Deus, que Deus abençoe o povo, a família, o povo dessa nação, o povo dessa cidade vizinha aqui, intentam iniquidade e aqui maquinam o mal. Tem muitos que é na cama e fica maquinando o mal por outro dia. A luz da alva, ou pratica, já pega de manhã cedo praticando o mal, porque está no poder da sua mão. 2. E cobiçam campos, olha bem, roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim faz a violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Esse é o ímpio, mas é aquele peão mesmo que fala. Uma pergunta: por que Deus permite essas coisas então? Que acontece que seja assim. Não cabe nós sabermos tudo de Deus, não cabe, nós não vamos conseguir. Só que Ele deixou escrito para nós. Temos que ler, temos que ouvir, pedir entendimento para compreender as Escrituras, através do Espírito Santo, a nos ensinar. Ele habita em nosso corpo, quem tem Ele vai nos iluminar a mente, o Espírito Santo, a esclarecer as nossas dúvidas. E eles estavam clamando ao ouvido do profeta, falando deles de novo, e o profeta clamava aos ouvidos de Deus um para o outro. Não chega assim, pastor, o irmão Paulo, o irmão Daniel, etc. Ore, meu favor, o irmão Daniel já não botou as lágrimas. Ora, um pede, ora a Deus. Aí ele, o outro, pede para Deus. Assim, um pede para um pede para Deus. Vai para terminar no versículo 3, eu sabia que não ia longe. Por que razão, versículo 13, por que motivo, por que razão me mostra a iniquidade e me faz viver a opressão? Uma pergunta, ele está fazendo. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim,
havendo também quem suscite a contenda e o litígio. A pergunta é: por que razão me mostra a iniquidade e me faz opressão? Então o profeta que ele continua frustrado, porque o juízo nunca se manifesta, Deus não julga. Ele queria, ele pedia a Deus, ele queria, isso e nós também. Quantas vezes que nós éramos meninos, que até tu gostava de rogar praga, jogava praga nos outros, que se pegasse, estava perdido. Sabe os irmãos foi assim, quando era criança, menino, antes de converter, fizeram da força de Deus que vai para o inferno, que acontece isso, roubava praga, queria ver o azar dos outros, ficar com raiva. Então ele falava que ele via toda aquela opressão, e ele via que Deus deixa. Amém? Então, irmãos, peso que viu o profeta Abacuque, ele viu, e nós também estamos vendo, né? Viu o peso na carne de leão, que é a condenação que quem não conhece Cristo. Então vamos louvar a Deus, pode escolher o hino, que possamos estar aqui em paz, naquilo que Deus permitir, que Ele nos abençoe, nossas famílias. Quem vamos cantar? Neila, Tobias está assistindo. Eu conheço ela. Neila, Tobias está assistindo, lembra? Tite. Geni, lembre da Conceição. Vamos cantar, as irmãs. Se as irmãs quiserem vir junto cantar aqui, pode vir. Roberto quer vir? Maria, a irmã Maria quer vir? Irmã Cássia? Então, vamos lá. Para o hino? 299. E o Mauro foi pequeno, né? Eu estou pedindo o Mauro que me comentou tanto sobre o Mauro, de novo. É maior. 299, onde quer que seja.
tem a janta, né?